Olá, seguidores. Muitas vezes os pais se sentem mais seguros e confortáveis quando contratam o serviço de uma van escolar para levar os seus filhos à escola na parte do início da manhã e trazer os seus filhos da escola para casa quando as aulas terminam. Mas o que acontece quando o filho não chega em casa no horário de costume? Naturalmente, a primeira coisa que os pais fazem é falar com os condutores dessas vans escolares, os mesmos que costumam levar os seus filhos. Porém, na realidade, ninguém sabe quem está ali, sentado atrás de um volante para fazer esse serviço. E quando o dia se arrasta e passa as horas e a criança ou adolescente não aparece em casa, qual a primeira atitude dos pais? Evidentemente, eles vão à polícia. E com o início das investigações, a primeira suspeita recai sobre a última pessoa que esteve com essa criança ou adolescente. No caso, o condutor da van escolar. E é com base nisso que hoje eu vou contar a história de uma menina de 15 anos que foi morta por um motorista da van escolar que ela levava para a escola, e ela se chama Maria Eduarda Zambon. O corpo da adolescente foi encontrado na manhã de sábado em um matagal no município de Catuípe, a cerca de 400 quilômetros de Porto Alegre. Maria Eduarda Zambon, de 15 anos, desapareceu na última sexta-feira, quando saiu para ir à escola e não voltou mais. Segundo a polícia, ela teria sido morta por asfixia. A gente acredita que a causa da morte foi asfixia por causa das manchas no pescoço dela. Ela estava seminua e somente a perícia irá confirmar ou não a agressão sexual. O principal suspeito do crime é o motorista de transporte escolar terceirizado da prefeitura de Catuípe. No dia que Maria Eduarda sumiu, ele buscou a garota em um carro particular e não com a van, como era de costume. O veículo foi encontrado a 30 quilômetros da cidade. A poucos metros estava a mochila da adolescente. Pedro Alberto Zimmermann, de 52 anos, foi encontrado com ferimentos no peito e no pescoço e está internado em um hospital da região sob guarda policial. Uma das hipóteses é que ele tenha tentado o suicídio após matar a jovem. A justiça decretou a prisão temporária dele por 30 dias. Para o delegado, há indícios de que o crime foi premeditado. No carro dele foi apreendido dinheiro, que a gente acredita que ele deu dinheiro para ela, eram R$300, mais alguns dinheiros antigos. E como ela recusou, ele cometeu o crime. A gente acredita que ele premeditou, pois os alunos aquele dia ficaram sem transporte em Catuípe, no interior. Ele não buscou os outros alunos? Não buscou os outros alunos. Alunos na sexta-feira do interior da localidade ali ficaram sem ir ao colégio por causa dele. Os investigadores agora vão ouvir depoimentos de testemunhas e aguardar o resultado da perícia, que vai analisar material genético encontrado no carro e nas unhas da vítima. O corpo foi enterrado na manhã deste domingo em um cemitério da cidade. Maria Eduarda Zambon era uma menina de 15 anos de idade que morava com sua mãe, Eliane da Silva, e seu padrasto, Jair Perati. Descrita por familiares e amigos como uma moça carinhosa, alegre
de bem com a vida e muito bonita. No dia do seu desaparecimento, por volta de 7 horas da manhã, de 29 de junho de 2019, Eliane e Jair contam que Maria acordou cedo e se arrumou para ir à escola. Como ela fazia isso habitualmente, ambos consideraram aquilo um procedimento normal. Ao escutarem o som do veículo que a levaria para a aula, não viram nada de diferente na rotina de ninguém naquele momento. Porém, no horário da saída da escola, já havia se passado algum tempo e a jovem ainda não havia retornado para casa. Seus pais, então, começaram a se preocupar, uma vez que ela costumava sair da escola e ir direto para casa e vice-versa. Ela sempre avisava caso alguma coisa fosse mudar em sua rotina, e depois de muitas horas desde a última vez que Eliane tinha visto a sua filha, familiares e amigos começaram a procurá-la ao redor da pequena cidade de Catuípe. Como ninguém a encontrou, a família foi até a polícia registrar o seu desaparecimento. E apenas na manhã do dia seguinte, a busca policial por Maria Eduarda Zambon teve início. Depois de muita busca, uma pista foi encontrada. Foi avistado num canto da cidade de Catuípe um carro vermelho abandonado. Dentro dele havia uma mochila escolar. Era a mochila de Maria Eduarda. Com isso, os policiais começaram a fazer uma busca nas proximidades daquele local. E foi nessa busca, fora do carro, que a polícia encontrou sapatos e alguns acessórios da menina, dando a impressão de que ela estava fugindo de alguém ou correndo para algum lugar e deixando para trás uma trilha para que ela fosse devidamente encontrada. E seguindo essa trilha de objetos da menina pela mata, não demorou muito para que as equipes de busca descobrissem o corpo parcialmente despido. Corpo este que, mais tarde, foi constatado ser o de Maria Eduarda Zambon. Após a descoberta do corpo, esse caso deixou de ser um simples desaparecimento e passou a se tornar um caso de homicídio. Como a polícia ainda não tinha suspeitos formados em suas opiniões, eles começaram a questionar os familiares da Maria Eduarda, o padrasto e a mãe. E foi nesse interrogatório informal com a mãe e o padrasto da menina que a polícia ficou sabendo que a última pessoa a ver Maria Eduarda Zambon com vida foi o motorista da van que a levou para a escola. Assim sendo, os policiais buscaram o motorista da van para um depoimento na delegacia. Nesse depoimento, o motorista da van disse que até teria ido naquele dia buscar a Eduarda para ir à escola, mas como ela não estava pronta, ele simplesmente pegou e foi embora. Ali a polícia viu que não adiantaria de nada aquele interrogatório, pois eles não estavam chegando a lugar nenhum.
Conversando novamente com a família, eles chegaram a um segundo nome, o irmão e sócio desse motorista que foi chamado para depor primeiramente. E esse irmão e sócio se chamava Paulo Zimmermann, pois foi ele quem pegou Maria Eduarda Zambon em casa para levar para a escola naquele dia. Com essa informação, seguidores, a polícia iniciou uma busca pelo Paulo Zimmermann. E nessa busca eles foram encontrá-lo, pasmem, no hospital da cidade vizinha de Catuípe, com graves lesões na garganta, onde, segundo uma moradora da região alegou, o homem chegou na sua propriedade implorando por ajuda médica. Como suas cordas vocais foram prejudicadas, ele não podia falar quase, ele não conseguia se comunicar direito. Assim sendo, a polícia foi até o hospital e deu voz de prisão preventiva a Paulo Zimmermann no dia 30 de junho, no dia seguinte ao acontecimento do fato. Somente 10 dias depois, Paulo pôde apresentar a sua versão da história. Só que o detalhe, seguidores, é que o Paulo Zimmermann não apresentou uma única versão. Ele apresentou várias versões. E como eu costumo dizer, a verdade é única e costuma aparecer no meio de um labirinto de mentiras. As coisas foram se aproximando dos fatos de acordo com o depoimento do Paulo Zimmermann. Na primeira versão que ele deu, o Paulo contou que ele buscou a Maria Eduarda em casa com a van para levá-la à escola e que no caminho eles foram abordados por um bandido que os ameaçou com uma arma. A Maria Eduarda foi morta e o Paulo tentou fugir do local quando o suposto criminoso cortou a sua garganta. Ele é forte, hein? Sobreviver a um golpe na garganta não é para qualquer um. Mas depois de algum tempo, como todo bom mentiroso, o Paulo Zimmermann mudou o seu depoimento. Ele disse que a Paula o obrigou a parar o veículo para que ela pudesse fazer o uso de drogas. E que se ele não a obedecesse, ela ia contar para todo mundo que ele havia abusado sexualmente dela. Segundo ele, a Maria Eduarda começou a passar mal após fazer o uso das drogas e foi aí que ele apertou o seu pescoço para reanimá-la, pois ela havia desmaiado. Pois é, seguidores, mas o corpo da Maria Eduarda passou por um exame. E o laudo desse exame apontou com
confirmações de sinais de briga e de abuso sexual no corpo dela. O Paulo havia tentado abusar da jovem, mas como ela se debatia muito e reagia e tentava se defender dele de todas as formas possíveis, ele a enforcou. E após cometer esse crime, ele até pensou em suicídio. Só que não teve coragem, né? Teve coragem de matar a menina, mas ele não teve coragem de matar a si próprio. Daí ele desistiu e foi procurar ajuda. Os seguidores devem estar lembrados que eu mencionei no decorrer desse vídeo um carro vermelho abandonado no canto da cidade de Catuípe, onde foi encontrada a mochila da Maria Eduarda Zambon. Depois do esclarecimento do caso, a polícia ainda voltou até esse carro para fazer uma varredura nele. E nessa revista que a polícia fez nesse carro, encontrou ainda um envelope com cerca de R$300 dentro desse envelope. O que a polícia acredita que não só a polícia, logicamente, mas os moradores da cidade de Catuípe, assim como a família da Maria Eduarda, né, acreditam que o Paulo Alberto Zimmermann tinha oferecido dinheiro à menina para ter relações sexuais com ela. Esse homem, Paulo Alberto Zimmermann, ele tem 53 anos de idade, foi acusado de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro. Atualmente, ele encontra-se preso em Juí e segue aguardando o seu julgamento. Na cidade de Catuípe, ainda ocorrem protestos em favor da justiça pelo assassinato da jovem Maria Eduarda Zambon, com integrantes da família, amigos e toda a comunidade. Seguidores, esse caso eu não vou fazer as perguntas aos inscritos, porque ele é tão óbvio, é tão claro o que aconteceu. A culpa desse indivíduo que matou a menina é tão transparente que não há por que levantar questionamentos sobre isso. Deixem nos comentários que quiserem e eu vou responder de acordo com o meu alcance de conhecimento a todos vocês, certo? A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito e caiu de paraquedas no meu canal. Façam seus comentários sempre educadamente, para não constranger os envolvidos e principalmente aos familiares da vítima. Se gostarem, deixem um like e compartilhem a história com os amigos, além de ativarem o sininho para receberem as notificações das minhas novas postagens e vídeos no YouTube. E não se esqueçam, logicamente, de me seguirem lá no Instagram, na página @onavegantecriminal, tudo juntinho em minúsculo. E até a próxima, seguidores!